Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, desta vez para estudarmos o capítulo 17 de Apocalipse. Na sequência, né? Falaremos hoje sobre a Babilônia. Não sei se farei um vídeo completo hoje ou se farei a parte 1 apenas. Vai depender da duração do vídeo, porque não quero que fique um vídeo muito longo para não te deixar sem tempo para assistir. Eu quero partir falando hoje sobre a igreja de Satanás, sobre o reino de Satanás, sobre a prosperidade dele, sobre a destruição daquilo que não pode ser redimido, falar também do arrebatamento até a volta do Senhor. Após esse vídeo, esse capítulo 17, eu farei um breve resumo de Apocalipse, um vídeo só com um resumo para que você tenha uma ideia geral, porque eu fiz isso no início do estudo, mas eu creio que muita gente já nem se lembra mais, né? Então eu quero partir exatamente do tempo da igreja em nosso estudo de hoje, né? Partir do momento do arrebatamento. Quero dizer que a saída final desse quadro, e que quadro? A igreja, da igreja, é uma passagem que começa em Jezabel. Sim, Jezabel, a ímpia mulher da igreja de Tiatira. Tiatira era o tipo da igreja cristã que havia durante a Idade Média, quando o romanismo quase extinguiu toda a luz da palavra de Deus. Então, ocorreu uma reforma na era da igreja de Sardes, que lançou a igreja outra vez no caminho certo para cumprir o destino que Deus lhe havia determinado. Muitos irmãos talvez não saibam, e muitos já estão até cansados de saber, né? Se é que podemos nos cansar de tal coisa. As 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, elas são tipos da igreja em todos os tempos. Cada uma delas é o tipo de uma igreja durante uma época. E Tiatira, exatamente tipo, é da igreja onde entra a idolatria, do tempo em que entrou a idolatria na igreja. Mas todas aquelas 7 igrejas ali são tipos da igreja verdadeira, cada uma com o seu defeito, com a sua reprimenda, não é? E apenas 2 não mereceram reprimendas. Só os irmãos darão uma olhadinha lá. A igreja de Esmirna, que era a igreja martirizada, e ela não merecia nenhuma reprimenda. E a igreja de Filadélfia, que é a igreja cheia do Espírito Santo. Fora isso, todas as outras se enquadram em, como que se diz, virtudes e defeitos. É assim que funciona. Mas a profecia não mostra as igrejas protestantes, chamadas protestantes, como tendo saído da Igreja Católica Romana. Mas, muito pelo contrário, mostra o romanismo como sendo um parasita, uma excrescência no seio da verdadeira igreja, um câncer que precisa ser extirpado. Jezabel, pois, é do tipo desse parasita. Ela não deixou de existir depois que a igreja foi purificada. Tornou-se, como podemos dizer, o grande simulacro da igreja criada por Satanás. Nos últimos dias, ela manterá a mesma relação para com o anticristo
que a verdadeira igreja mantém com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso não é nenhuma novidade que podemos trazer ao mundo ou ao nosso estudo. Porque Satanás sempre teve a sua religião falsa. Ele sempre teve seus falsos profetas, seus falsos mestres, seus falsos doutores, né? Seus falsos, como eu diria, milagreiros, se é que eu posso utilizar essa palavra. Ele sempre teve a sua religião falsa. No Antigo Testamento, Jezabel tipificou a mesma religião satânica. E agora nós vamos falar examinar um pouco mais de perto, um pouco mais próximo, não é? Essa mulher. Vamos olhar para ela mais de pertinho nos últimos dias de sua existência, quando eu diria que provavelmente absorverá em si mesma todas as religiões falsas e todas as igrejas apóstatas, todas. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 17, de 1 a 5, onde eu estarei lendo com você. Não é? Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Não se prostituíram os reis da terra. Estou lendo a Bíblia. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de preciosas pedras e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse, como eu disse, 17, dos versos 1 até o versículo 5. Bom, irmãos, a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Em tudo, essa mulher é o oposto da mulher vestida do sol, que aparece no capítulo 12. E aqui nós temos a luta pela supremacia de 2 grandes sistemas. De um lado, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, não são 3 deuses. Um só Deus, distinto em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja. Deus é a igreja. De outro lado, temos o diabo, o dragão, o anticristo e o falso profeta e a anti-igreja. A mulher vestida
de púrpura e de escarlata, monta uma besta escarlate, a qual possui 7 cabeças e 10 chifres. Isso se ajunta tanto à descrição do dragão como à do anticristo. Depois você dá uma olhadinha aí, por favor, em Apocalipse capítulo 12, verso 3 e Apocalipse 13, verso 1. A besta, meus amados, é um símbolo. E esse símbolo, esse tal símbolo, a besta, se compõe de, primeiro, todos os impérios mundiais de todos os tempos, as 7 cabeças. 7 em Apocalipse ou na Bíblia sempre simboliza a totalidade de. Segundo, o império mundial dos últimos dias, os 10 chifres. Terceiro, o verdadeiro cabeça de todos os governos humanos, o príncipe deste mundo, que é o diabo. E quarto, o cabeça humano do último império mundial, o anticristo, ou seja, a manifestação carnal de Satanás. Estas 4 coisas compõem o símbolo que nós chamamos de besta. Tá? Historicamente falando, essa mulher data do tempo do poderoso caçador, rebelde ele, viu? Nimrod, que construiu uma cidade em desafio a Deus e a chamou de Babel. Foi esse o princípio do primeiro império mundial, besta. Bem como o começo da adoração idólatra, a mãe das meretrizes. A mulher conhecida como Babilônia, a Grande, é o sistema eclesiástico de Satanás. Ela é a mãe das abominações da terra. Todos os sistemas idólatras são as meretrizes, suas filhas. Nos dias da igreja primitiva, a sede do controle do sistema diabólico havia sido transferido de Babilônia para Pérgamo. Aí você já deve ter lido aí, onde está o trono de Satanás. Mas eu pergunto a você, ficou em Pérgamo? Pérgamo é na Turquia. Ficou em Pérgamo o trono de Satanás? Não, daí, irmãos, foi transferida para Roma. E Roma se tornou, se quiser pôr reticências, a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Nos últimos dias, a Babilônia tornar-se-á novamente o centro de um sistema religioso de âmbito mundial. Por isso que você ouve tanto falar em ecumenismo hoje em dia, tendo como cabeça o Papa. Pode ter certeza absoluta disso. Sentada sobre muitas águas. A interpretação dessas palavras é dada no versículo 15º. Veja bem, hoje todo mundo sonha com tsunami. Muitas águas, tsunami para cá, tsunami para lá, tsunami para o Brasil, tsunami na China, tsunami na Flórida, tsunami no Japão. Mas a interpretação das muitas águas não é tsunami. A interpretação das muitas águas está dada na própria Bíblia. No versículo 15º, do capítulo 17,
nós podemos ler que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Está escrito na Bíblia. A própria Bíblia dá a interpretação das muitas águas. Não chamou nada de tsunami. Sua influência atinge, meus amados, o mundo inteiro. O mundo inteiro, não um país especificamente. E ela exerce autoridade sobre muitos povos espalhados por toda parte. Quando nós lemos, quando nós ouvimos falar sobre prostituição, prostituição está escrito aí nos versículos que nós lemos, espiritualmente falando, cometer prostituição equivale a adorar ídolos. Simbolicamente, é uma liga, uma união ou acordo com um sistema idólatra ou sistema religioso falso. A prostituição de valores espirituais em troca de ganho material, como você vê toda hora na internet, na televisão, nos dias de hoje, e isso em tudo que é país. As pessoas se transvestem de pastores apenas em busca de bens materiais. Os governos de qualquer natureza são chamados na Bíblia de reis. E essa igreja exerce autoridade sobre os reis. E como recompensa, recebe certas vantagens materiais. Ali está escrito, mistério, Babilônia. A palavra mistério, neste caso, significa aquilo que é conhecido somente dos iniciados. Diferente do que você pensava, não é verdade? A verdadeira igreja tem os seus segredos que são cuidadosamente guardados. Os indivíduos não regenerados desconhecem as realidades do espírito, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Confira em 1 Coríntios, capítulo 2. Dá uma conferida lá. Há coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. A anti-igreja, ou Babilônia, também terá os seus próprios mistérios. Os mistérios do diabo, entretanto, são prodígios de mentira. Mas Deus revelou os segredos de Satanás. No verso 7 do capítulo 17, verso 7 do capítulo 17, você pode ler o seguinte: o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Daí continua. Irmãos, nós poderíamos, lembrando aqui de alguns estudos já feitos há alguns tempos, comentar da seguinte forma esses primeiros 5 versículos do capítulo 17. Tem umas anotaçõezinhas aqui para eu não me perder agora na sequência de estudos antigos, porque já ministrei seminários de mais de 500 vezes, seminários sobre o livro de Apocalipse, em diversos países. E muita coisa, praticamente quase nada mudou, porque a palavra de Deus é firme.
A palavra de Deus não muda. Os tempos mudam, a tecnologia evolui, mas olha, Deus não muda, o homem não muda e Satanás não muda. Deus continuou o Deus de sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem é o mesmo pecador que desobedeceu a Deus no Jardim do Éden e continua desobedecendo. E Satanás continua sendo o grande tentador. Falando sobre os primeiros cinco versículos do capítulo 17, eu diria que, ao mesmo tempo, isso já é uma anotação antiga, não podemos deixar de ver que há uma forma especial de iniquidade que, mais que qualquer outra coisa no mundo, é salientado no simbolismo deste capítulo. E é a apostasia da Igreja de Roma. Não que possamos concordar com aqueles que pensam que a Roma papal é o único inimigo de Deus aqui mencionado, porquanto descobrimos na lamentação por causa da queda da Babilônia muita coisa, eu disse muita coisa, que nos leva a pensar não apenas em uma imensa Babilônia eclesiástica, mas também em uma imensa Babilônia comercial. Mas não podemos entreter qualquer dúvida sobre o fato de que a Roma papal é uma das formas dessa Babilônia mística. O estudioso da história poderia seguir bem devagar várias linhas de pesquisa, vários métodos sobre os quais, ou sobre as quais, se eu me refiro a linhas, eu posso dar apenas algumas observações ilustrativas. Primeira observação. A mulher estava sentada sobre a besta, como que apoiada por ela. Veja o versículo 3. Roma tem dependido das potências mundiais para pôr os seus decretos em execução pela força bruta, tanto ao empregar poderes temporais, como ao reivindicar ela mesma o direito de usar tanto o poder temporal como o espiritual. Não se esqueça que o Papa é um líder espiritual, mas também é o chefe de uma nação. O Vaticano é uma nação. Segunda observação, que eu dou aqui como ilustração. Contudo, ela, a mulher, está montada na besta como que a governá-la. Veja o versículo 3 de novo. Sabemos muito bem que o alvo de Roma tem sido e continua sendo o de controlar o poder sobre o qual ela se estriba. E afirma até mesmo controlar a lealdade aos governantes terrenos. Terceira observação. Ela se encontra assentada sobre muitas águas, versículo 1. E seus emissários são enviados a todos os quadrantes do mundo. E em muitas terras onde o puro evangelho de Cristo tem sido pregado,
ela envia os seus emissários para desfazer a obra santa, semeando o joio entre o trigo. A quarta observação que eu quero deixar para você é que ela governa os reis da terra. Dá uma olhadinha no versículo 18 do capítulo 17. Os reis são reputados apenas como os filhos da igreja, para que cumpram as ordens da sua santa, eu pergunto, santa? Da sua santa mãe. De outro modo, ela poderá isentar os seus súditos de lealdade a tais soberanos. Quinta observação. Depois assista novamente o vídeo e vá anotando aí, vai te servir. Eu tenho essas anotações todas guardadas. Ela segura nas mãos um cálice de ouro. E esse cálice está repleto de suas abominações. Dá uma olhadinha no versículo 4. A Roma papal faz grandes ofertas de indulgências e absolvições. E dessa maneira atrai os homens ao pecado. Se eu não me engano, e eu acho que não me engano, e você tiver tempo para assistir um filme bem antigo, O Poderoso Chefão, lembra? Veja O Poderoso Chefão 3, onde lá o principal do filme tem que fazer uma grande oferta para cobrir um rombo. Isso foi até noticiado, isso. Um rombo no Banco do Vaticano. E o que aconteceu? Se ele fizesse isso, a Igreja Católica prometia, veja só um filme que eu estou me referindo, viu? Só estou abrindo um parêntese aqui. Prometia perdoar todos os pecados, não só dele, mas de todos os seus antepassados. Tirava todo mundo do purgatório, coloque isso entre aspas, porque não existe, e levava para o céu. Assista o filme, vai ser muito interessante você ver isso aí como ilustração do que eu estou falando. E a sexta observação, que eu quero deixar também para você, eu vou um pouquinho mais longe, aí terminaremos o nosso vídeo de hoje, é que os comerciantes enriquecem por meio dela. Capítulo 18, versículo 3 de Apocalipse. Muitos, meus amados, têm enriquecido pelo tráfico iníquo com o qual ela consente, ao fazer da casa de oração um covil de salteadores, pois as suas indulgências e absolvições cobrem qualquer modalidade e grau de pecado, quer se trate do amealhamento de riquezas, quer se trate de outra forma de desonestidade. Sétima observação. Ela está vestida com vestes pomposas, de ouro, versículo 4, púrpura, escarlata e pedras preciosas. Qualquer pessoa que observe detidamente a Roma papal não terá necessidade de ser convencida das riquezas, ou melhor, das riquíssimas exibições e do brilho ofuscante que ali se vê. Observação de número 8. Ela se acha bêbada com o sangue dos santos, no versículo 6. E eu fico pensando aqui, junto com você, que narrativas a história nos desvenda? 150 mil pessoas pereceram durante a Inquisição somente em 30 anos. E desde o princípio da Ordem dos Jesuítas,
em 1540, supõe-se que 90.000 pessoas pereceram sob a crueldade papal. Você sabia disso? Sabia? Não sabia, né? Nona observação. Na besta que ela monta, estão escritos nomes de blasfêmia. Dá uma olhada no versículo 3. A proclamação de infalibilidade é o grande cumprimento dessa palavra, que ultrapassa todos os outros cumprimentos. Estou resumindo o máximo que eu posso para encurtar o vídeo. 10ª observação. Os habitantes da terra são levados por ela ao pecado. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 3. A Igreja Papal conduz abertamente os seus adeptos ao pecado da idolatria. Se não me falha a memória, foi ontem ou anteontem que a Madre Teresa de Calcutá é a mais nova santa da Igreja Católica, agora pode receber orações. Agora as pessoas vão ter suas estátuas por aí, rezando para ela. Meus amados, a adoração romana é principalmente a adoração de uma grande deusa. Os papistas declaram malditos aqueles que não honram, nem adoram, nem veneram certas imagens. Isso você sabe, não preciso dizer mais nada. 11ª observação. Não obstante, dentro dessa grande Babilônia, até ao fim haverá alguns santos de Deus. Opa, que isso, pastor Aragão? Que é isso? Que aberração é essa? Deus dizendo que até dentro da Igreja Católica pode haver salvos? Sim. Esses que lá estão é que serão chamados a sair dela. Apocalipse 18, verso 4. Quando diz, sai dela, povo meu, Deus não está falando da igreja hoje, não. Da igreja constituída. Está falando da igreja idólatra, da Babilônia, da igreja do diabo. Apesar dela ser tão tremendamente apóstata e adúltera como a Roma papal é, sob seu pálio existem muitos santos totalmente ignorantes de suas abominações. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas eu tenho que falar o que é verdade. Está condenada a uma queda horrenda, de forma súbita, completa e eterna. E queremos pedir a você que assiste o nosso vídeo que siga essas linhas históricas que confirmam a profecia aqui vazada em forma simbólica. A identificação é tal que não parece haver nenhum ponto em falta. Mas a maneira como esse grande mistério da iniquidade ainda haverá de cair é algo que ainda vamos considerar. Vamos continuar no nosso próximo vídeo. É uma alegria poder estar contigo. É uma alegria trazer para você. No próximo vídeo será a parte 2 do capítulo 17, onde estaremos lendo os versículos de 6 a 8, que vamos falar sobre a mulher embriagada com o sangue dos santos. Era e não é, mas aparecerá. Vamos falar dos 7 montes. Vamos falar do 8º rei.
Vamos falar sobre os 10 reis, da peleja contra o cordeiro, e nós vamos concluir o capítulo 17. No capítulo 18, ainda estaremos falando sobre a Babilônia. No capítulo 18, ainda estaremos falando sobre a Babilônia. Conforme a Bíblia faz, nós fazemos. E quero pedir a você que escute, ouça, assista esse vídeo várias vezes. Partilhe com seus amigos. Não fica com o que você aprendeu só para você. Algum comentário, faça aí no YouTube. Aí embaixo tem lugar de você fazer o seu comentário. Se gostou, deixe aí o seu like. Se não gostou, pode também fazer assim, não tem problema. Mas assista o vídeo, comente. Vá conferir na Bíblia Sagrada, procure. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos para coisas que você ainda não viu. Vai ser muito bom quando no próximo nós estivermos lendo 17, do 6 ao 8, quando diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Então, nós vamos comentar sobre isso. E eu espero que você esteja ali. Convide outras pessoas para assistir também. Compartilhe e dê a sua opinião. Faça a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu farei o possível para te responder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que, em qualquer lugar, aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fique com Jesus.